Epístola de Tiago, capítulo 1, vamos ler do versículo 2 ao versículo 15. Diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém. Pai, aqui está a Tua palavra que foi lida diante de nós, e é um privilégio para nós poder ouvi-la. Ouvir, meu Deus, não baseada em conceitos humanos, mas discernindo espiritualmente. Ó meu Deus, para isso pedimos o auxílio do Espírito Santo, que Ele, meu Deus, nessa noite convença os nossos corações, que Ele dirija essa ministração, que Ele impeça, meu Deus, toda tentativa de tirar a nossa atenção, as barreiras de entendimento que se levantam contra nós, tudo, meu Deus, na tentativa de nos tirar o aprendizado. Meu Pai, nós te pedimos que todos nós possamos ser alimentados por essa palavra. E eu coloco nas tuas mãos a minha vida, para que eu seja usado por esse Espírito para pregar a tua palavra com autoridade, meu Deus, servindo como o teu instrumento, pedindo, meu Deus, a santificação de todos nós. Assim oramos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Queridos, Tiago dá uma série de ensinos práticos sobre a vida. Essa carta, que inclusive foi muito contestada, muito criticada, inclusive por Martinho Lutero, ele por 2 vezes fez comentários a respeito dessa carta, não pela autenticidade, por ter sido Tiago, mas por ele não ser um apóstolo, porque a carta, você vai reparar quando ler toda, que ela não fala do sacrifício de Cristo, não fala sobre as obras de Cristo. Então ela não foi considerada por Martinho Lutero a princípio como uma carta de evangelho, porque não faz muita menção ao sacrifício de Cristo na cruz. Outra crítica também é pelo trecho que você conhece, do entendimento das obras da fé com obras, sem obras, que a princípio parecia ser uma contraposição ao que Paulo dizia, que a fé não depende de obras, nós não somos salvos por obras, mas pela fé, pela graça mediante a fé. E isso então, por anos, ficou esse pensamento, né? Então a carta sempre foi bastante criticada, mas o que nós vemos, sem sombra de dúvida, já tirando, né, pondo de lado toda essa discussão sobre autenticidade, sobre canonicidade, tudo isso já é superado, mas o que é fato, que a carta de Tiago, ela fala sobre coisas práticas, ensinos para a nossa vida. Não é? Você
sabe que ele fala a respeito da prática da palavra de Deus, que não se deve fazer acepção de pessoas. Vemos aqui falando sobre as provações, a origem das contendas, enfim, uma carta rica com conceitos e ensinamentos muito práticos para a nossa vida cristã. Uma vida que nós temos, como eu já disse há uns dias atrás, uma vida que nós temos duas certezas. Uma delas é a morte e a outra delas é que teremos provas, teremos tribulações, teremos aflições. Essa é a certeza, uma das certezas da nossa vida. E, como eu disse, Tiago coloca aqui, inclusive, a respeito delas, das provações. E quando nós lemos a carta, nós vemos que ele coloca as provas como algo que nos traz lucro, como algo que nos traz benefício. Você sabe que nós cansamos de mencionar o versículo de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam, todas elas nos levam a um fim benéfico, todas elas redundam em lucro. Mas é um desafio, irmãos, ver a prova como algo que vai dar lucro. Você concorda comigo que é difícil, quando você passa pela prova, que aquilo vai ter algo proveitoso, não é? Prova, proveitoso. O final da prova é proveitoso. Mas a gente, quando está passando por ela, e elas são constantes na nossa vida, a gente não pensa nisso. Eu não vou pensar naquilo que vai me trazer de benefício no futuro. Como diz a carta aos Hebreus, né, toda disciplina, ela no momento em que passamos por ela, não tem nenhum prazer. Muito pelo contrário, ela é incômoda. Mas no final ela vai dar um fruto pacífico, vai ter um benefício, né? Nós sabemos disso, mas o momento em que passamos por ela, isso não nos consola. Então é um desafio, irmãos, para mim também, para todos nós, encarar a prova como algo que produz lucro. Ao passo que o pecado produz perda. Veja só como são duas coisas distintas. A prova, que não é prazerosa, me dá lucro. E o pecado, que tem algum prazer, ele me produz perda. E aí, estranhamente, sabendo disso, o mundo prefere desfrutar do prazer, assumindo a perda. Mas não estamos dispostos a passar pela prova, sabendo que ela vai dar lucro. As duas coisas são antagônicas e são difíceis de entender. Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo fala sobre isso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então nós sabemos que a prova nos vai trazer lucro, benefício, e sabemos que o pecado vai nos trazer perda, dor, prejuízo, morte, talvez até física. Então nós sabemos todas essas coisas. E por isso Tiago, por causa dessas duas contradições ou dessas duas oposições, ele deixa bem claro que prova é diferente de tentação. Quando nós olhamos para a carta de Tiago, ele deixa bem claro, inclusive você que tem aí a versão revista e corrigida, você vai ver que ele fala, né, em vez de várias provações, no versículo 2, ele diz várias tentações. Alguém tem a revista e corrigida aí? Você vai ver que há, sim, a palavra tentações. Porque, no fundo, as duas têm a mesma origem. Prova, o grego peirasmos. A outra, tentação, é uma outra palavra muito próxima dessa, mas a mesma raiz. Então, a tradução fica difícil, simplesmente olhando para a palavra, mas olhando para o contexto da carta de Tiago, nós vemos que são coisas distintas. Então, uma é chamada de prova e a outra é chamada de tentação, porque a primeira, ela não tem o objetivo de nos envergonhar,
de nos fazer fracassar, enquanto a segunda, a tentação, tem. Ela tem esse objetivo. Então ele deixa claro que prova é diferente de tentação. Na revista e atualizada, nós vemos aqui passar por várias provações, mas a palavra no original é muito parecida, tem que ser visto o contexto. E ele ensina também que há uma ligação com a fé. Você percebeu aqui que logo no versículo 3, ele fala de uma fé confirmada, que produz perseverança. Quando nós passamos por essas provas, por todas elas, nós observamos, temos a oportunidade de observar a nossa fé. Não é para que Deus observe, para que Ele veja, para que seja uma confirmação para Ele, mas a fé é confirmação para nós. É para isso que a prova nos serve, para que a gente tenha uma confirmação da nossa fé. Então ela está intimamente ligada com a fé. Aquilo que eu desempenho, aquilo como eu me comporto no momento da aprovação, aquilo está diretamente ligado à minha fé. Então Tiago também ensina essas coisas, e para nós conhecer esses princípios é fundamental, porque fazem a diferença de como iremos enxergar os resultados, ou até mesmo como eles serão produzidos. Então, voltando ao texto, nos versículos 2 a 4, Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, as provações são instrumentos de Deus para nós. Deus nos dá essas provas para nosso entendimento, para o nosso crescimento. Então Deus utiliza esses instrumentos para nós, para nos ensinar. Eu queria ver contigo, um pouquinho adiante, na primeira carta de Pedro, logo no primeiro capítulo, nos versículos 6 a 9, um pouquinho à frente aí, próxima carta depois de Tiago. A primeira de Pedro, no capítulo 1, no versículo 6 ao 9, diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então veja que há aqui um instrumento de Deus para nós, em que Pedro diz também, é necessário que no presente passemos por várias provações. Deus utiliza isso para nos ensinar, para que a gente possa crescer. E ambas as passagens são comuns no que diz respeito ao objetivo dessa prova. Lá no versículo 3 da carta de Tiago, que a gente leu, dizendo, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E Pedro, ele diz que, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, e ele diz que é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Os dois concordam de que deve haver uma confirmação da fé. Para quê? Para Deus? Não, para mim. Para mim não, para você também. Então, os dois concordam de que deve haver uma fé que confirmada, eu ressalto isso no versículo 3, a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Veja que há necessidade de a confirmação da fé. E a prova é algo que Deus usa exterior a nós. É algo que parte dele, não está dentro de nós. Deus
decide usar a prova, algo que está fora de nós, para nos mostrar algo valioso, que é a fé. Então Deus tem esse instrumento. Ele, pela sua vontade soberana e como Ele quer, Ele usa o instrumento da prova para nos mostrar o quão valiosa a nossa fé é. Mostrar o valor da nossa fé. Como diz aqui Pedro, muito mais preciosa que ouro perecível. Então, irmãos, nós precisamos, através das provas, entender o valor delas. O valor, o lucro que ela nos dará. Ter a confirmação da nossa fé. Mas como eu disse no domingo de manhã, a gente estava falando sobre esse assunto, né? É difícil, eu nunca vi até hoje, nem eu também nunca fiz isso, alguém que chegasse para mim e dizer com toda alegria, pastor, que alegria, eu estou radiante, porque eu estou passando por uma prova. Oh, estou tão feliz hoje, porque o dia foi todo de provas, pastor, nossa, não me aguento de tanta felicidade. Você já viu alguém assim? Nunca vi. Como eu disse, quando a gente passa por prova, não tem alegria. Muito pelo contrário, tem dor, tem tristeza, dificuldade. E as provas, quando a gente fala, a gente pensa logo no colégio, né? Naquelas matérias em que a gente tão era difícil, e aí conseguia, às vezes não conseguia, os trancos e barrancos. Quando a gente pensa em prova, vem logo à nossa cabeça, talvez porque a gente, quando comece a crescer, as primeiras provas que a gente tem, para a maioria, são as da escola. Então fica aquilo na nossa cabeça. Mas a gente também aprende que a gente pode vencer. Se você está aqui hoje, você venceu. Ou talvez não, você tenha fugido da escola. Mas você passou por algumas provas. Você passou por tudo isso. E Deus também usa essa sistemática. Ele usa para nos mostrar algo valioso, a nossa fé, que, como eu disse, irmãos, tem que ser confirmada. Abrindo lá no Evangelho segundo Marcos, veja comigo o capítulo 5, dos versículos 30 ao 34. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, do verso 30 ao 34. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Irmãos, eu quando olho para essa passagem, eu vejo uma mulher que foi lá, sabendo do que o Senhor Jesus poderia fazer, ao apenas tocar nas suas vestes. Mas o que ela não imaginava é que ele fosse perceber, que ele fosse sentir a virtude que saiu dele. E aí quando ele sente, ele pergunta e vira na multidão ao redor que o estava apertando. E aí ele diz: não, alguém me tocou nas vestes. E ela, embora atemorizada, ela reconhece o que fez e se entrega. E ele diz a ela: filha, a tua fé te salvou. Ela teve ali uma confirmação da sua fé. Talvez ela fosse acreditando que pudesse ser curada, mas sem conhecer exatamente quem era Jesus. E quando ela tem essa revelação, há para ela uma confirmação que sai da boca dele: filha, a tua fé te salvou. Eu acredito que naquele momento ela pensou assim: caramba, eu não sabia que tinha uma fé dessa envergadura, ou desse tamanho. Como o centurião, quando se chega a Jesus e pede a ele pela cura, e Jesus disse: olha, eu não vi tamanha fé nem em Jerusalém. Talvez naquele momento ele tivesse ficado, né, assustado. Falei: caramba, eu não sabia que eu tinha essa fé toda. Olha como a minha fé é valiosa, que legal. É uma prova para mim do que eu posso, a partir de agora, suportar. Veja uma outra passagem que nós também comentamos no domingo.
Atos capítulo 14, versículos 8 ao 10. Atos capítulo 14, do verso 8 ao 10. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Esse coxo em Listra, que nós também mencionamos domingo de manhã, ele ouve, não é? Está ali, Paulo o ouve, e Paulo olha para ele e vê que ele tinha fé para ser curado, e ele diz ao homem: apruma-te direito sobre os pés. Ele teve uma prova da sua fé. Nossa, nesse momento que eu passei pela prova, a minha fé saiu fortalecida, porque eu vi quão preciosa ela é, mais preciosa que o ouro refinado. E aí eu te pergunto, irmãos, algo que todos nós devemos fazer, essa pergunta: será que nós temos confirmação da nossa fé? Será que você, durante todo a sua caminhada, durante todo o seu trajeto, você já teve algum momento a confirmação da sua fé? Porque às vezes a gente passa uma boa temporada, anos e anos, e a gente fica meio que assim, né? Sem saber. Eu fico meio atemorizado às vezes, né? Fico meio na dúvida. Será que eu tenho fé? Será que eu não tenho? Será que você já passou por essas provas que Deus te deu para que você fosse provado, confirmado? Porque como a gente viu aqui, a fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Se você não tiver a confirmação da sua fé, se você não tiver um episódio na sua vida como esse, de que Jesus diga: a tua fé te salvou, meu filho, você creu, meu filho, você foi curado, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Se você não tiver essa confirmação, você não tem como produzir perseverança. Então ela é necessária. A perseverança precisa da confirmação da fé. E eu vejo, irmãos, que muitos passam anos sem saber o valor da sua fé, sem ter a noção da sua fé, sem saber o valor, ao ponto de chegar um momento em que a vida está tão difícil que eles nem mais desistem dela, nem mais acreditam, não acreditam que a têm, não buscam mais, esfriam, se afastam. Então a fé que é confirmada, ela produz perseverança. Ainda na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, vamos voltar lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, agora do versículo 3 ao 5, ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha aí o que eu disse. Que glória, pastor, estou passando por tribulação, olha que maravilha. Hoje eu perdi o emprego, estou feliz da vida. É difícil isso? Mas Paulo diz aqui: nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja como Paulo também fala sobre o mesmo assunto, as tribulações sendo um instrumento de prova, sendo um instrumento de produzir perseverança, perseverança, experiência, e experiência, esperança. Então Paulo também fala sobre uma fé que precisa de confirmação para produzir perseverança. E aqui eu quero que você entenda também uma outra coisa. Nós também somos muito levados a acreditar que prova é só tribulação. Se engana, irmãos. Isso é um engano terrível. Porque a gente só acha que é prova de Deus quando é uma tribulação. A gente pensa assim: perdi o emprego. Eu penso logo que é tribulação. Eu penso logo que é prova. Mas Deus pode também estar te provando, te concedendo o emprego.
Deus pode também estar te provando com uma coisa boa. Deus pode, como muitos pensam, como bênção atrelada a bens, dinheiro, às vezes Deus, para te provar a sua fé, te coloca numa posição elevada. Não, eu vou colocar ele numa posição elevada para ele ver realmente como ele é. E aí você está com uma coisa boa, entre aspas, nas mãos, e você não acha que é prova, mas Deus está te provando. Então Deus pode provar, não somente nas tribulações, mas também nas coisas que nós não vemos como tribulação. Às vezes eu posso achar que está tudo bem, mas tem uma prova de Deus ali. E aí, como eu vou me sair dela? Como no final eu vou ver a minha fé, será que será confirmada ou não? Então, irmãos, nós vemos que a fé produz perseverança e ela produz uma maturidade. No versículo 4, da carta de Tiago, ele diz, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, a perseverança produz uma maturidade, como nós vimos aqui na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 5, que eu já fechei, mas Paulo diz a respeito de uma experiência. Romanos capítulo 5, ele diz, a perseverança, experiência. O que é experimentado tende a ser uma pessoa madura. Aquele que tem maturidade passou por experiências. Aquele que já está maduro passou por muitas provas, ou deveria ter chegado à maturidade. Então, a perseverança produz maturidade. À medida que nós somos experimentados, nós crescemos, e aí nos tornamos a cada dia mais perfeitos, mais íntegros, em nada deficientes. Então, nós precisamos da confirmação da fé. Precisamos das provas para que a nossa fé seja confirmada, para que haja a produção da perseverança, para que a perseverança produza experiência e a experiência produza esperança. Sem isso, irmãos, eu não vejo jeito de crescer. Então esse é o resultado das nossas provas. Voltando ao texto agora do versículo 5 ao 8, Tiago diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amados, a sabedoria já deveria ser algo corriqueiro para os cristãos. Já deveria ser algo comum, e quando eu digo de sabedoria, eu volto ao versículo 4, a quem ela está ligada, porque ele diz que nós devemos ser perfeitos e íntegros em nada deficientes, ou seja, não pode faltar em nós a sabedoria. Isso já é por si só uma deficiência, e isso deveria ser algo corriqueiro na vida dos cristãos. Eu queria que você lesse comigo um pouquinho antes, na carta aos Hebreus, no capítulo 5, dos versículos 11 ao 14, diz assim, Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 ao 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos,
para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja como a carta aos Hebreus vai ao encontro do que nós falamos de maturidade, da experiência que Paulo diz, porque aquele que ainda necessita do alimento primordial, que é o leite, aquele que ainda não está acima, que não passou pelos princípios elementares dos oráculos de Deus, esse é uma criança, é inexperiente na palavra da justiça, ele não consegue discernir entre o bem e o mal, ou seja, não alcançou a maturidade, não tem a sabedoria necessária. Então, já deveria ser para nós algo corriqueiro a sabedoria, irmãos. E sabedoria do alto, ela é diferente. Ainda na carta de Tiago, lá no capítulo 3, ele fala da sabedoria lá do alto, que também é muito confundida. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, quando nós falamos de sabedoria, às vezes confundimos a sabedoria do alto com a sabedoria terrena. Mas aqui Tiago diz que a sabedoria do alto, ela é pura, indulgente, é amável. Enquanto que a terrena, ela tem todas essas características. Inveja amargurada, sentimento de facção, de divisão, de dissensão, de mentira. Então, irmãos, nós precisamos também saber diferenciar o que é a sabedoria que vem do alto e a sabedoria terrena. As duas são diferentes. Mas Tiago diz que se houver deficiência quanto a isso, se houver algum de nós sem essa sabedoria, basta pedir a Deus. Ele disse, porém, algum de vós necessita de sabedoria, ou seja, se alguém quer deixar de ser deficiente, quer ser íntegro, perfeito, se falta sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente, não a que o mundo dá, não a terrena, que é demoníaca, mas a que vem lá do alto, a que deve se manifestar com indulgência, com amor, não é? Uma sabedoria que é plena de misericórdia, imparcial, sem fingimento. Irmãos, se você vir alguém que não tenha essas características na sua sabedoria, saiba diferir. Essa é terrena e essa é lá do alto. Essa é uma e essa é outra. Para que você saiba que você vai pedir também. Deus até pode te dar sabedoria terrena, mas a principal é a sabedoria lá do alto. Então, a maturidade e a sabedoria, elas deveriam andar juntas. À medida que eu sou mais experiente, que eu sou mais provado, que eu tenho mais tempo, eu deveria ser mais sábio. Elas deveriam andar juntas e não estão ligadas à idade. Não necessariamente quem tem muita idade tem maturidade e sabedoria. Infelizmente, irmãos, nós vemos que isso não acontece. Nós cansamos de ver pessoas que já têm idade, já são marmanjos, tanto na idade quanto na caminhada com Cristo, mas não têm maturidade espiritual. Então isso não está ligado à idade, não está ligado ao tempo da igreja, está ligado à dedicação, à entrega. Não importa se você é jovem, de pouca idade, mas se houve uma entrega, você pode ser maduro e experiente muito mais depressa do que alguém que é mais velho e tem mais tempo de igreja. Então elas não andam juntas, a idade e a sabedoria e maturidade. Mas
em tese, a maturidade e a sabedoria deveriam andar juntas. Porque à medida que eu tenho mais provas, à medida que eu tenho mais experiências, eu vou ficando mais maduro. É isso que Paulo diz. Então, a maturidade nos ajuda a evitar as chamadas furadas, a dizer não também. Amados, uma das coisas que eu acho muito legal na maturidade é que você não está mais preso a obedecer determinados padrões. Tem uma história que eu gosto muito, não vou contar ela na íntegra como ela me foi contada, mas você vai entender o espírito da coisa. Teve um sábio, uma vez, que ele estava no seu jardim, o jardim era dele, ele estava plantando uma tâmara. Já ouviram falar dessa história? Ele estava plantando tâmara. E aí chega um outro, um jovem, e vira para ele, achando que ia pegar o sábio no laço, e pergunta assim: por que o senhor está plantando tâmaras? Todo mundo sabe que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. As tamareiras levam 90 anos para dar tâmaras. Então ele queria pegar ali o sábio, né? Como é que você, tão sábio, está caindo numa dessa? Você não sabia disso? E aí o sábio se levanta. Imagina o professor Miyagi. Ele se levanta, vira para o jovem e diz assim: não enche meu saco. O quintal é meu, eu planto o que eu quiser. Muito sábio. Não precisou tirar nada da cartola. Não precisou de nenhum ensinamento. Ele simplesmente soube dizer não. Não enche meu saco. Às vezes, irmãos, a gente precisa de maturidade para conseguir dizer para os outros que às vezes nos vem com algumas teorias ou querendo nos pegar no laço. A maturidade também serve para isso, para dizer não. Não me perturba. Eu, como dizia Paulo, eu tenho as chagas de Cristo, não me molestem. Estou cansado de papo furado, estou cansado de história, não tenho que te dar satisfação. Se eu estou seguindo conforme Deus quer, não preciso mais agora. Quando a gente é ainda novato, não é? A gente fica assim meio que com receio de... A gente tem que dar satisfação a todo mundo, a gente não quer deixar ninguém mal, não é? Quando eu entrei lá no trabalho, eu dizia uma coisa assim que eu não gosto muito: pato novo não mergulha fundo. Eles adoravam dizer isso. Mas a gente fica assim meio que cheio de dedos, né? Não, eu não posso. Irmãos, com maturidade, você aprende a dizer não e diz com tanta naturalidade, sai com uma paz no coração. Não enche meu saco. Irmãos, a gente precisa também de maturidade para aprender essas coisas, a sabedoria que vem de Deus. Por isso o maduro não é agitado pelo vento, como ele diz aqui. No popular, o Maria vai com as outras. Já ouviu? Esse Maria vai com as outras? Dizem que a Maria louca, né, esposa de Dom João VI, se não me engano, ela vivia reclusa, tinha problemas, né, mentais, e só saía para passear acompanhada de duas moças. E aí, quando olhavam, dizia lá: ó, Maria vai com as outras. Ou seja, a Maria que não tem discernimento, é pancada da cabeça, não sabe se virar sozinha, ela tem que ir com as outras. E isso acabou pegando. E Maria vai com as outras é aquela pessoa que vai atrás dos outros porque não tem a sabedoria, não tem o discernimento próprio, não tem a maturidade, não tem as experiências, não tem confirmação de fé. Isso é um problema, porque quem não tem confirmação de fé vai agitado como o vento, vai para um lado, para o outro. Vai para aquele que tem uma história melhor, mais bem contada, são agitados, vão para um lado, para o outro. Como ele diz também, a onda do mar, ele diz é semelhante, o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Irmãos, muito lindo. Mas a onda do mar, que também é agitada, empurrada pelo vento, bate aonde? Nas rochas. Ela dá cada pancada nas rochas. E se você for agitado pelo vento, como as ondas do mar, você vai invariavelmente dar de cara nas rochas. E aí, irmãos,
Nós não podemos ser assim, empurrados de um lado para o outro, sem sabedoria. É tão certo que quem duvida não alcança nada de Deus, como o que tem fé será atendido. Você entende isso? Nós dissemos isso aqui quando fomos orar. Aquele que tem certeza que Deus ouve, aquele que tem certeza que Deus pode fazer o impossível, e se for da vontade dele, ele me atenderá, a certeza é a mesma de que quem não tem, não vai ser ouvido, não vai ser atendido. Por isso não adianta pedir a Deus sabedoria duvidando, porque ele diz aqui, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu sou Maria vai com as outras, eu não sei dizer não, eu vou no papo dos outros, eu não tenho as minhas experiências, eu não tenho a minha confirmação de fé, eu não confio nem em mim. Tem gente que é Maria vai com as outras até para orar. Eu não sei orar, ora aí por mim, ora aí. Irmãos, cadê a confirmação de fé? Eu tenho certeza que esses que passaram por essas experiências, que ouviram da boca de Deus, a tua fé te salvou. Esses irmãos, eu tenho certeza que na próxima prova, eles vão encarar de outra maneira. Não, eu já passei por isso. Não é assim na vida? Quando você passa por uma prova e supera, você pensa assim, pô, sabe uma coisa? Não é tão ruim quanto eu pensava. Eu até que me saí bem. Esse troço não é tão difícil. Na próxima vez, eu vou mais confiante, vou ciente da minha capacidade. A vida é assim. Então nós precisamos ter essa maturidade, essa experiência. E o que duvida, ora está num caminho, ora em outro. Esse que não tem a fé confirmada, ora está aqui na igreja, ora não está mais. Ora vai para um lado, ora vai por outro. Não tem a confirmação, não está firmado, não sabe, é agitado de um lado para o outro, imaturo. Então a fé confirmada, irmãos, não olha para as circunstâncias da vida. Versículo 9 ao 11, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. É interessante notar aqui que Deus, ele equilibra as coisas que nós humanamente consideramos desiguais, não é? Quando nós olhamos para alguém humilde e pobre, Deus diz que ele tem que se gloriar na sua dignidade. E para alguém que nós achamos que está superior, Deus diz, humilhe-se na sua insignificância. Deus equilibra, não poderia ser diferente, porque nessa própria carta, Tiago diz que Deus não faz acepção de pessoas e nós também não devemos fazer. Então, Deus equilibra as coisas. O pobre se gloria da sua dignidade e o rico da sua insignificância. Então, Deus coloca para nós a nossa igualdade. E quando ele fala disso, fala porque as riquezas são perigosas. Não as riquezas em si, mas o nosso coração, como ele pode se tornar com as riquezas. Elas são perigosas e não é à toa também que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz dos perigos da riqueza, o amor ao dinheiro, né, a origem de todos os males, e muitos nessa cobiça acabam caindo, enlaçados, né? Acabam sendo seduzidos. O problema é que ela pode escravizar as pessoas. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, há uma passagem sobre isso. Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então Jesus está dizendo, se você servir às riquezas, vai se tornar escravo dela. Ela será o seu senhor. Então há um perigo no que a riqueza pode trazer. Ela dá uma falsa sensação de segurança. Ela
pode nos fazer cair em tentação, ciladas, como Paulo diz a Timóteo. Esses se afastam da fé, se tornam insensatos, exploram os pobres. Tiago diz aqui na sua própria carta, no capítulo 2, também no capítulo 5, esse é o perigo das riquezas, porque o rico, quanto mais tem, mais quer. A sede pela riqueza faz com que ele esmague os pobres cada vez mais, tire deles cada vez mais, submeta eles à escravidão cada vez mais, e assim deixando eles sem nada e ele querendo cada vez mais. E não é à toa que Jesus escolheu uma vida simples. Ele escolheu a humildade para nos dar uma lição de não nos apegarmos às riquezas desse mundo, mas confiarmos nas riquezas espirituais. Então, diante de Deus, nós estamos equiparados e não olhamos para as circunstâncias. Isso é uma lição importante. Quando eu passo pela prova, eu não posso olhar para a circunstância, mas preciso olhar para Deus, para os seus conceitos e o que Ele diz a meu respeito. A fé confirmada, irmãos, para a gente terminar, do versículo 12 ao versículo 15, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A fé confirmada em cada um de nós nos ajuda a suportar as provas. Com ela, nós suportamos, mas como eu disse, é necessário a fé confirmada. É necessário eu ter certeza do valor da minha fé. E é uma conclusão aqui do assunto do versículo 3, que ele diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É aqui que ele diz, e ele encerra esse assunto, dizendo: feliz o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, a prova é para aprovar, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então ele está concluindo o que ele iniciou no versículo 3. Então está diante de nós a questão: quero ser feliz ou não? Eu quero ser feliz passando pela prova com perseverança, tendo o lucro que ela vai me trazer, e passar por essas provas, ou eu vou ficar revoltado, não é? Porque pode também o contrário, quando ele diz ninguém ao ser tentado, ele está contrapondo a prova com a tentação. Existe o perigo de ser atraído pela riqueza, existe o perigo de ser revoltado com a pobreza, existe uma série de motivos, ou outro qualquer. Não é? Nós podemos então estar submetidos à tentação, que é diferente da prova. A prova é para aprovar e garantir um prêmio. A gente terminar, Tiago capítulo 5, versículo 11, ele diz: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassível. Jó passou por uma prova. E como eu disse, Deus usa, é algo externo que Ele usa para nos provar. Ele pode usar, inclusive, uma artimanha do inimigo, como Ele provou a Jó, usando o que o inimigo fez por sua permissão contra Jó, tirando tudo dele, seus bens, sua família, dando a ele uma enfermidade. Ele usou isso para provar Jó. Mas a tentação é diferente. As tentações são coisas que Satanás usa para que estão em nós, usa normalmente algo que está dentro de nós. Nós ouvimos aqui esse domingo que Satanás ele anda em derredor buscando quem possa tragar.
Então ele usa algo que está em nós, ele nos observa, e isso vem de dentro para fora. Começa dentro de nós. É por isso que Tiago diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça, irmãos, está dentro de cada um de nós. Por isso nós cobiçamos e caímos. É como eu sempre disse, ninguém, quando vai caçar um leão, coloca no fundo da jaula uma cesta de legumes. Vou caçar, agora virei caçador. Vou pegar e vou botar aqui no fundo da jaula uma cesta com alface, com abóbora, com jiló, que eu vou atrair o leão. O leão vai entrar na jaula? Não, agora eu quero caçar uma girafa. Vou botar lá no fundo da jaula uma picanha. Eu quero que a girafa vá lá. Irmãos, não faz sentido. Ninguém vai cair na tentação que não cobiça. E ele sabe muito bem o que é a cobiça de cada um de nós. Por isso ele anda em derredor, buscando uma brecha. Então ele vai colocar diante de nós aquilo que nós cobiçamos. E por isso nós caímos. Lá no capítulo 4 ele diz, do versículo 1 ao 6... De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, Tiago, aqui na mesma carta, diz que nós cobiçamos para os nossos prazeres, esbanjamos para os nossos prazeres. Cobiçamos, e aí colocam diante de nós, e nós vamos entrando na jaula. É quando ele diz que cada um pela sua própria cobiça, quando este o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, irmãos, esse depois de haver concebido é que você já entrou na jaula. Ele só ainda não soltou a porta para ela descer. Esse é uma vez consumado, gera morte. A consumação é quando ele baixa a jaula. Mas você já entrou feito um patinho. Você viu aquela cobiça e foi. Nem prestou atenção. E aí, meu irmão, já está consumado. Não tem jeito. Ele só vai trancar você na jaula, só vai bater a porta e passar a chave. Mas você já caiu como um frágil. Então o objetivo da tentação é instigar a prática do pecado. Por isso Deus não tenta. Deus não tem pecado em si, Ele é santo. Por isso Ele não pode participar disso. Por isso Ele não tenta ninguém. A tentação, o objetivo é que você caia, que você entre na jaula. A prova, a diferença entre elas também, a prova, eu me submeto. O pecado, eu resisto. A tentação, eu resisto. E hoje acontece o contrário. A prova, eu resisto. E o pecado, eu me submeto. É assim que muitos estão vivendo. Mas, como eu disse, Tiago dá conceitos simples, muito práticos para a vida de cada um de nós. Eu só preciso entender a ordem das coisas. Antes de mais nada, preciso da confirmação da minha fé. A minha fé, ela é valiosa. E essa confirmação ou negação é individual. Eu não posso fazer por você, você tem que ter a sua, buscar a sua. Lucro espiritual é inversamente proporcional ao lucro mundano. Entenda isso. Se você teve um lucro espiritual, pode ter certeza que você teve alguma perda mundana. E via de regra, se você teve uma perda mundana, você teve um ganho mundano, você teve um prejuízo espiritual. Como nós vimos aqui, o Senhor Jesus disse, não podeis servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Não há amizade com o mundo. Se há amizade com o mundo, há inimizade contra Deus. Então, se eu ganho num, eu perco no outro. A balança é certa, ela é cruel. A decisão, irmãos, é minha, é sua, é de cada um de nós. Mas que você aprenda, ouça a palavra de Deus e busque aprovar a sua fé através das provações. Amém? Vamos ficar de pé.
Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque somos esclarecidos de coisas do dia a dia da nossa vida, de coisas em que podemos errar, que não temos conhecimento, não temos sabedoria, mas, meu Deus, sabemos que ela está disponível em Ti. Não, Pai, a terrena, que é demoníaca, é corrompida, mas a Tua, lá do alto, que é pura, tratável, indulgente, mansa. Meu Deus, queremos essa sabedoria, queremos ser íntegros, perfeitos. Queremos, meu Deus, confirmar a nossa fé, para que isso, meu Deus, nos mostre como estamos. Se precisamos, Deus, nos dedicar, se precisamos voltar os nossos caminhos e nos consertar, uma conversão verdadeira, para que, meu Deus, possamos então andar nesse caminho e, uma vez confirmados, termos a perseverança, a experiência e a esperança que não confunde, meu Deus. Ó Pai, quantos estão confundidos? Ó Deus, quantos não têm certeza? Quantos estão trocando o lucro espiritual pelo mundano? Quantos, meu Deus, estão se submetendo ao pecado e resistindo à prova? Ó meu Deus, nos ensina a respeito disso. Que Teu Espírito Santo possa tratar com cada um de nós nessa noite. Assim oramos te agradecendo em nome de Jesus. Amém.